O botânico chegou à floresta de Aokigahara com a curiosidade de um cientista e o coração cheio de fascínio, ignorando os rumores sombrios que cercavam o lugar. Desde o primeiro dia, o silêncio da mata parecia pesar sobre seus ombros e o vento carregava sussurros que ele tentava justificar como efeitos da imaginação. Ele se instalou numa tenda pequena, cercada por árvores tortuosas, cujas raízes pareciam emergir da terra como dedos estendidos em súplica. No início, suas anotações eram meticulosas, descrevendo cada espécie de musgo com precisão científica. Mas à medida que os dias avançavam, algumas frases começaram a surgir de forma estranha, com palavras que ele não lembrava de ter escrito. As letras se contorciam na página, assumindo caligrafias que pareciam humanas, mas distorcidas, como se tivessem sido arrancadas de um sonho ruim. Ele começou a perceber que o musgo não estava apenas crescendo sobre o solo, mas avançava lentamente sobre sua tenda, suas fibras úmidas raspando contra o tecido como unhas silenciosas. Em algumas noites, ele jurava ouvir murmúrios vindos do chão, sussurros carregados de dor e súplica. O medo começou a se infiltrar em suas descrições, e ele registrava eventos com uma frieza científica que não combinava com a ansiedade que sentia. As raízes das árvores começaram a formar padrões inquietantes. À primeira vista, eram apenas entrelaçamentos naturais, mas logo ele viu rostos, olhos vazios e bocas que pareciam gritar silenciosamente. Cada rosto parecia familiar de maneira perturbadora, como se fossem memórias arrancadas de almas desaparecidas. Ele começou a sentir que a floresta observava cada movimento seu, antecipando seus pensamentos antes mesmo que ele os registrasse. Um dia, enquanto anotava uma descoberta, percebeu que o diário havia escrito sozinho. Descrevia acontecimentos que ainda não haviam ocorrido. Inicialmente ele riu, acreditando ser um truque da mente cansada. Mas o medo rapidamente tomou conta quando os eventos descritos começaram a se realizar com precisão assustadora. Um galho caído, um som estranho no fundo da mata, o vento carregando sussurros específicos. Tudo estava escrito antes de acontecer. O botânico passou a ter pesadelos durante o dia, e a floresta parecia reagir à sua presença. O musgo se espalhava pelas paredes da tenda como se respirasse, movendo-se em padrões orgânicos que lembravam veias e músculos. À noite, sombras se projetavam de forma que ele tinha certeza que alguém, ou algo, estava observando-o de dentro da vegetação. Cada passo que ele dava fazia com que a floresta parecesse encolher e se reorganizar para prendê-lo. Aos poucos, ele começou a escrever com a própria mão palavras que não compreendia, descrevendo rituais e sacrifícios antigos, segredos de uma floresta que se alimentava do desespero humano. A escrita parecia possuir consciência própria, contornando sua resistência e forçando-o a documentar horrores que ele não tinha coragem de realizar, mas que, de alguma forma, pareciam inevitáveis. As noites se tornaram insuportáveis. Ele ouvia passos suaves sobre o musgo e portas que não existiam batendo. Olhos surgiam na penumbra, refletindo uma inteligência antiga e cruel. O diário registrava essas visões com detalhes impossíveis, como se estivesse escrito por uma entidade que existia entre o mundo dos vivos e o silêncio profundo da floresta. Durante uma tempestade, a tenda foi parcialmente coberta por um tapete de musgo úmido que parecia pulsar, respirando. Ele tentou arrancá-lo, mas o musgo se enroscava em seus braços e pernas, aderindo à pele como se fosse parte de sua própria carne. Cada tentativa de fuga aumentava a sensação de que a floresta estava viva, alimentando-se do medo, prendendo-o em um ciclo de desespero e fascínio macabro. As raízes das árvores começaram a se mover quando ele não olhava, moldando-se em formas humanas, algumas claramente em agonia, outras com expressões de ódio silencioso. Ele reconheceu rostos de pessoas desaparecidas que havia estudado em relatos antigos, como se a floresta estivesse colecionando memórias e transformando-as em vigilantes. Cada rosto que surgia parecia implorar por algo que ele não podia compreender.
Mas a sensação de culpa e terror crescia com intensidade esmagadora. O botânico começou a evitar a tenda, dormindo sob árvores abertas, mas o musgo o seguia, infiltrando-se em seus pertences e até em sua pele. Ele sentiu que estava perdendo a própria identidade, pois o diário registrava pensamentos que não eram seus, atos que não tinha cometido e emoções que pareciam vir de uma mente coletiva da floresta. A cada página virada, ele se aproximava de um estado de insanidade completa. Certa noite, ouviu um sussurro que soava exatamente como sua própria voz, chamando seu nome com uma urgência terrível. Ele tentou responder, mas a voz parecia vir de dentro do diário, dizendo o que ele faria no dia seguinte, em detalhes minuciosos, incluindo gestos que ele nunca faria e caminhos que jamais percorreria. O terror tomou conta de seu corpo. Ele percebeu que a floresta havia se tornado um escriba de seu destino. Aos poucos, sua percepção do tempo se desintegrou. Ele registrava dias e noites sem sentido, enquanto o musgo consumia espaço e matéria orgânica ao redor. Em cada página, os desenhos do diário mostravam figuras humanas sendo engolidas pelas raízes, sofrendo em silêncio, suas expressões de agonia transformando-se em algo que parecia zombar dele. A floresta não apenas observava, mas interagia, moldando o medo em arte macabra. Quando tentava escapar, a trilha de volta parecia mudar, levando-o sempre a uma clareira onde as árvores estavam distorcidas e imóveis, mas os rostos das vítimas desaparecidas o encaravam. Ele tentou gritar, mas a voz se perdia entre o vento e os sussurros, como se fosse engolida pelo próprio espaço ao redor. O diário registrava essas tentativas com uma crueldade que parecia zombar de sua humanidade. O botânico começou a perceber que o musgo não apenas cobria o chão, mas penetrava em seu corpo, causando coceira, formigamento e uma sensação de fusão com a floresta. Ele se viu refletido nas raízes, com olhos que não eram os seus e mãos que se moviam independentemente, registrando horrores que ele não podia compreender. Cada página do diário era uma extensão de seu próprio medo, amplificada e distorcida. Em seu último registro, escreveu sobre uma sensação de presença atrás de si, algo que respirava em uníssono com o musgo, observando cada batida de seu coração. Ele sentiu o frio da morte se aproximar e uma força invisível o puxando para dentro do solo, como se a floresta estivesse reivindicando-o como parte de sua própria essência. O diário descrevia a cena com precisão perturbadora, como se já soubesse o que aconteceria antes mesmo que ele sentisse. Quando a equipe de resgate finalmente chegou, encontrou a tenda vazia. O vento levava um aroma úmido e metálico, e o musgo cobria cada canto, pulsando levemente como se estivesse vivo. No centro, sobre uma camada fina de pele humana seca, estava o diário. Suas páginas continham anotações que se moviam, palavras surgindo e desaparecendo, e desenhos que pareciam se contorcer em agonia. Ninguém ousou tocar o diário. Ele parecia observar, emitir sussurros que só podiam ser ouvidos se alguém se aproximasse demais. Cada página mostrava o destino que aguardava qualquer um que tentasse compreender totalmente os segredos de Aokigahara. A floresta tinha marcado o botânico e agora carregava a memória dele como um aviso silencioso, quase convidando quem ousasse ler para se perder da mesma forma. Os pesquisadores notaram que algumas palavras pareciam vivas, mudando quando alguém piscava. Expressões de terror, pavor e dor se manifestavam na caligrafia, como se a própria floresta estivesse narrando uma história interminável de horror. O diário era mais que um registro científico. Era um artefato de uma consciência antiga, sedenta de medo e submissão. No silêncio que se seguiu, a floresta parecia respirar em uníssono com o diário. Cada sombra, cada sussurro, cada movimento do musgo indicava que a presença do botânico ainda estava lá, fundida à floresta, enquanto sua memória continuava a escrever horrores que ninguém mais podia imaginar. O diário era o único eco de sua existência, um aviso eterno para todos que se aproximassem demais da escuridão. E assim, Aokigahara guardou mais um segredo sombrio. Qualquer tentativa de entendê-la resultaria em murmúrios, olhares e rastros que desapareciam,
deixando apenas medo e a certeza de que algumas florestas não são apenas lugares, mas entidades vivas que observam, registram e devoram qualquer alma curiosa demais.